Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao 6º episódio do Tamo Junto Pod, esse podcast da mineração Vale Verde, com o intuito de levar ainda mais aprendizado, com muito diálogo aberto para todos vocês que estão nos assistindo. E aqui ao meu lado já está aqui o nosso jornalista, Breno Airan. Seja bem-vindo, Breno. Muito obrigado novamente. E também estamos com a Franciele Dias e a Fernanda Tavares. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Bia. Então, gente, a Franciele Dias, ela é psicóloga com especialização em neurodesenvolvimento infantil atípico, com intervenção em análise do comportamento aplicada e hoje atua na Unimed Metropolitana do Agreste. E a Fernanda Tavares, ela é analista de RH da MVV, mãe de uma criança atípica que é integrante do programa Conectar Famílias Atípicas MVV. Então vamos começar com tudo esse bate-papo, né? Rapaz, eu tô curioso, viu? Pra saber como é que funciona esse programa. Então, já vou começar com perguntinhas e eu quero saber da Fernanda, o que inspirou a MVV a criar esse programa tão único, tão diferente, né? E qual o principal objetivo dele? Bia, esse projeto ele iniciou no coração de um dos empregados nossos lá da MVV, um supervisor Antônio Júnior, né? Ele tem uma criança atípica. Em um dos treinamentos que nós ministramos internamente, ele procurou o RH para citar a necessidade e a dificuldade que ele tinha de lidar dentro aqui do estado de Arapiraca com rede de apoio para o filho, né? Veio de outro estado, tem a esposa aqui, mas não tem essa rede de apoio da família e ele precisava encontrar um meio de deixar essa situação um pouco mais confortável para que ele conseguisse trabalhar de forma também mais tranquila, né, dentro da MVV. E aí plantou essa sementinha no nosso coração, né, na equipe do RH, e nós fomos estudando, levou alguns meses, a gente sabe que não é fácil, de fato, tirar um projeto, né, tão importante assim do papel, não é tão rápido, nem tão prático. Então, estudamos muito tempo, discutimos com a diretoria interna também, e aí nasceu mês passado, em setembro, né, onde a gente teve o primeiro encontro, e aí trazendo como objetivo principal acolhimento, de fato, às famílias, acolhimento às crianças, trazendo para os pais um esclarecimento e um apoio de como lidar com as crianças, de como lidar com a sociedade também, porque existe todo um preconceito, existe muitas vezes a dificuldade de lidar com a escola, né, com os professores, com os outros coleguinhas, a própria criança. Então, vem mais com esse intuito de acolher esses pais, de fazer com que os nossos empregados trabalhem de forma mais tranquila, sabendo que os filhos estão recebendo todo o apoio de uma equipe multidisciplinar, estão recebendo também esse apoio da sociedade como um todo e da escola também, como eu falei, que é um ponto bem importante também na participação, né, da caminhada dessas crianças. E eu acredito que esse seja o objetivo principal, é acolher, cuidar, ensinar de fato a lidar, né? Como você falou no início, eu como mãe de uma criança atípica, preciso aprender diariamente como lidar. São desafios que a gente acha que não vai passar e vai lá na frente, né? E é muito lindo esse apoio, né, que está sendo dado da MVV, em parceria com a Unimed Metropolitana do Agreste também, né? Inclusive, Fran, recentemente teve um encontro, né, voltado para esse programa que é de famílias atípicas, que é o programa Conectar. E conta um pouquinho para a gente também como foi esse encontro. Isso mesmo aconteceu recentemente, né? E foi uma parceria fantástica, foi muito bom para a gente entrar em contato com essas famílias, né? A gente já tem um programa lá também que a gente se aproxima bastante com eles, mas nesse momento foi interessante para apresentar a equipe, né? Foi a equipe inteira. Então, os pais e as famílias das crianças neuroatípicas se aproximaram muito da equipe para entender como funcionava o tratamento e como isso contribuía, inclusive, na administração da casa, né? Na logística da casa. Porque muitas vezes a gente, enquanto profissional, fica na sessão atendendo e às vezes a gente não visualiza tudo o que pode estar acontecendo, né? Com a gente é 1 hora, 2 horas por semana, mas em casa é o dia inteiro. É verdade, concordo. E aí, quando a gente traz o pai para perto, né? Quando a gente entende o que está se passando dentro da casa, a gente consegue fazer uma intervenção muito mais efetiva. E aí, nesse momento do encontro foi muito bom, porque a gente se aproximou, a gente conseguiu passar para eles como era o nosso trabalho, a gente conseguiu ouvir, principalmente, quais as dificuldades, para a gente tentar entender, né, como é que está andando esse processo, e de mãos dadas mesmo, a gente conseguia ali fazer um tratamento efetivo para essas crianças e essas famílias. Foi fantástico. Esse encontro ele vai ser mensal? Qual a ideia de vocês? Sim, a ideia são encontros mensais. A gente sempre alinha a programação junto com a Unimed,
para a gente ver quais são as dinâmicas que a gente vai lidar, quais são os temas que a gente vai abordar, tanto para os pais como para as crianças, um momento separado, eles têm um tempinho deles também, e os pais têm um tempinho deles separado. E a ideia é fazer encontros realmente, de fato, mensais, e num dia que a gente consiga abraçar os dois públicos, as crianças e os pais, para que eles consigam também estar presentes e administrar também a rotina de trabalho na empresa. Gente, foi emocionante demais esse encontro. Eu estive presente, eu estive presente, estava realizando outro trabalho e tive a oportunidade de entrar lá e é emocionante, né? Eu acho assim que, na verdade, é feito com famílias que têm crianças atípicas, mas, na verdade, é um tipo de interação que todo pai deveria ter ainda mais com o filho, né? É muito lindo. Eu percebi que os pais, eles observam cada detalhe que o filho faz, ao mesmo reconhecer que aquele desenho foi o filho que fez, né? E a felicidade do filho em ver aquela conexão do pai com ele, né? Nem sabia que era ele, mas descobriu qual era o desenho. Então, assim, vocês estão de parabéns, viu, gente? Eu imagino o quanto é gratificante fazer parte de algo tão lindo, né? Muito, muito. E ver um pouquinho da conexão deles, as crianças um com o outro. Enxergar também no outro algum comportamento que ele tenha. O meu chegou em casa comentando, mãe, o coleguinha tal faz isso também, eu também faço. Então, ver essa conexão deles, né? Se conhecendo ali também um pouco. Era o que eu ia perguntar agora, né? Se Os teve pais- essa integração, né? Os Também. pais também Eles- começam a Isso. reconhecer alguns detalhes, né? Algumas coisas. Ajuda muito esse momento de interação. Eu acho que um dos ganhos maiores mesmo é esse compartilhamento de informações. Sim. Eu costumo falar sempre que não tem manual para ser mãe, e ainda mais se eu ser mãe de uma criança neurotípica, porque uma criança neurotípica tem uma necessidade maior, né, de acompanhamento. Então, muitas vezes fica um ser humano só, uma mãe só, que é a realidade. O grupo é para pais, mas muitas vezes vai só a mãe. E a mãe fica vivendo duas vidas. Porque todas as horas, né? Acordou de manhã, é a hora que ela acorda, é a hora que o filho acorda. É o que ela vai fazer de manhã, é o que o filho vai fazer de manhã. Então, assim, o momento em que elas compartilham, umas que receberam o diagnóstico agora, outras que já estão com o filho aí com 15 anos já, e aí tá em tratamento, e como elas conseguem se tranquilizar, né? Entre elas. Nós, enquanto profissionais, é só ganho. Esses encontros são realmente fantásticos, porque cada criança é única, né? E cada família mais ainda. Então, a gente só tem a ganhar Sim, nesses sem momentos, dúvida. né? O termo é esse? Só pegar esse ganchozinho. Você tá falando neurotípica, neuroatípica, na isso é verdade? uma criança atípica, né? É Aham. neuroatípica porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Perfeito, perfeito. Nossa, inclusive a gente tinha comentado, né, que a Fernanda também falou pra gente que ela tem um filho, né, que tem essa atipicidade, e eu queria saber qual o nome dele, como ele tem lidado com isso no dia a dia. Você também como mãe, né, porque eu tenho certeza que a sua experiência vai ajudar Sim. muitas mães que estão nos assistindo. Sim, Antônio, o nome dele, Antônio Neto. Hoje o Antônio está com 8 anos. E o Antônio ele é uma criança muito madura. Então, além dele ter essa maturidade, ele lidar desde o início com o processo, com o diagnóstico, óbvio que tem momentos que tem aquela fragilidade de querer ter uma certa resistência. Por que que eu tenho isso? Por que que eu não consigo, às vezes, acompanhar uma tarefinha da sala igual o coleguinha consegue acompanhar? Ele faz, às vezes, muitos esses questionamentos. Por que que eu não consigo ler igual o meu coleguinha consegue ler mais rápido? Mas, devido ao tratamento que ele faz, o acompanhamento, que é fundamental com essa equipe multidisciplinar, o meu acolhimento em casa, eu costumo ler muito depois do diagnóstico. Eu comprei muitos livros para estar por dentro também, para saber como lidar. Porque é tudo muito novo. Então, é um desafio gigante. Chega no seu colo de surpresa o diagnóstico e você precisa estar ali pronta para apoiar. Então, nesse minhas leituras, os ensinamentos com ele, sabe, esse bate-papo, ele tem sido uma criança muito madura nesse processo diagnóstico. Então, já faz 4 anos que ele faz esse acompanhamento. Então, hoje ele encara de uma forma muito tranquila, apesar de ter momentos que oscilam um pouco, óbvio, é natural, mas ele já traz algumas observações. Mãe, eu não consegui ler, mas eu sei que em outro momento eu vou conseguir ler mais rápido aqui. Vamos testar a leitura aqui? Vamos ler comigo aqui domingo. Ele falou, mãe, vou pegar um livrinho de leitura para eu exercitar. Você me ajuda? Olha que lindo. Ajuda. Então, ele sabe que ele tem a condição, ele tem TDAH. Então, ele sabe que ele tem. Ele consegue identificar, às vezes, os coleguinhas. Mãe, brinquei com um coleguinha tal, ele teve o mesmo comportamento que eu. Será que ele tem? E o papai e a mamãe dele, será que sabe? Será que já procurou? Então, ele já tem esse olhar, né? Mais, com mais cuidado com os outros, quando ele vai fazer brincadeiras, quando vai brincar em alguma festinha com alguns coleguinhas. Então, ele lida de forma muito madura. Como eu falei, óbvio que existe, às vezes, um pouco de resistência com a medicação, porque tem uma medicação diária que ele toma para conseguir concentrar na escola.
Então, como já tem um certo tempo, vou ter que tomar de novo esse comprimido, não posso parar de tomar, e por que eu vou tomar quanto tempo? Mas no bate-papo, na conversa, junto com essa equipe multidisciplinar, tem ajudado muito no tratamento dele e na evolução dele. E falando de desafio como mãe e como mãe solo, hoje eu acredito que o meu maior desafio é conseguir equilibrar vida profissional, as terapias, porque ocupa a semana praticamente inteira. Hoje eu consigo colocar todos os acompanhamentos dele mais na parte da noite, para que eu consiga participar. Tem dinâmicas que eu também preciso estar junto, então eu preciso estar livre ali naquele tempo para, de fato, interagir naquele momento com ele. E eu acredito que seja esse, o desafio de ser a Fernanda que passa 8 horas no trabalho e chega em casa, tem essa dinâmica de estar indo para terapia, de acompanhar, e ter também aquele equilíbrio emocional em casa para saber lidar com alguma birra, com algum desconforto que ele trouxe da escola por algum preconceito que sofreu, porque existe. Então, a gente sai equilibrando os pratos ali, né? E com a ajuda dos profissionais, as psicólogas deles são quase minhas também. Isso é fantástico. Tem que ter esse cuidado emocional, mental Sim. também para os pais, né? É verdade. Sem dúvida. Ter esse apoio, a gente vê muito esse projeto, a vinda desse projeto dentro da Mineração Vale Verde. É óbvio que com todo esse cuidado, para que não falte esse apoio da equipe multidisciplinar junto com a Unimed Metropolitana aqui, né, para as crianças, e muito também esse apoio emocional para os pais. Porque tem dias que, de fato, eu até falei, citei no primeiro encontro, né? E tem dias que, de fato, você olha, finaliza o seu dia, você olha e diz, não tô conseguindo ser mãe dessa criança hoje. Acho que eu não tô funcionando. Responsabilidade. Vou dar um cochilo aqui, ver se amanhã eu funciono melhor. E é isso. Então, é um desafio diário, é um trabalho de formiguinha, mas eu acho que com amor, com a chegada desse projeto agora na MVV, para nós pais, né, empregados, MVV com crianças atípicas, vem para agregar demais, para ter mais essa força, sabe? Ter esse apoio e essa força para saber lidar, né, no dia a dia. É verdade. Nossa, que excelente, né, Breno? E tem muito mais profissionais, né, envolvidos, além de psicólogos, né? Uhum. Sim, a Fran pode falar um pouquinho Isso, mais. na equipe multidisciplinar, quando a gente vai fazer os encontros, justamente que as crianças recebem um acompanhamento com TO, com fono, nutricionista, profissional de educação física, todos eles fazem parte do grupo. Ela está fazendo essa troca com os pais. E principalmente para a gente estar administrando daí uma qualidade de vida. Como a Fernanda falou, muitas mães é nessa realidade, né? Uhum. E aí, também sou uma delas, que vive numa jornada múltipla ali de trabalho e, ao mesmo tempo, você quer preservar sua carreira de enquanto profissional, você não quer culpar o seu filho por ter deixado sua carreira, ao mesmo tempo que você se culpa por estar no trabalho e estar deixando seu filho. Então, o papel de mãe onde é que fica? A gente se cobrando, né? Verdade. O dia inteiro. Então, até que ponto tem uma qualidade de vida com a família inteira aí, né? Até que ponto a gente não está se cuidando. Inclusive, né, esses grupos, essas estratégias surgem. Com a gente lá na Unimed, fica até mais fácil a gente identificar algumas coisas, já que a gente acompanha as famílias no Verdade. plano também. Inclusive, tem mães que também não são do plano, mas fazem parte dos programas. Porque se elas não estiverem junto com a gente não consegue evoluir a criança ou qualquer pessoa que seja. A gente tem conseguido identificar algumas mães com alguns problemas de saúde sérios, seríssimos. Então, assim, tanto quanto na observação das mães que a gente acompanha, quanto na literatura tem saído recentemente. A gente vai buscar embasamento, claro, para criar qualquer estratégia, que mães de crianças neuroatípicas têm 40% de chance a mais aumentada de morte precoce ou de doenças autoimunes Olha ou isso. câncer. E nós já temos lá mães com Caramba. câncer, mãe com doenças autoimunes, mães com outros tipos de transtornos. Então, assim, a comunicação lá dentro é muito grande para a gente começar a fortalecer. Hoje mesmo estava tendo uma reunião com uma psicóloga que acompanha um familiar, que eu já alertei, né, para todos lá. Assim que eu cheguei, fiz uma orientação com todo mundo lá, para saber lidar com as crianças, né? E aí com elas também, e ela me explicando, né, que estava atendendo um familiar e que ela tinha observado algumas coisas, e como a família, ela estava atendendo a mãe, e a mãe estava querendo separar do pai, porque a mãe não tinha observado que o pai tinha as mesmas características da filha. Nossa. E aí quando a gente vai analisar direitinho, a família ali ia se desestruturar, né, no formato que ela estava, porque não tinha havido um diagnóstico do pai. Não tinha tido o diagnóstico precoce. E aí, quando a gente foi conversar, não, olha só, é provável que o pai tenha essas características. Vamos conversar com a mãe, porque a forma de lidar é diferente. E aí, melhora a qualidade de vida, enfim, tudo mudou novamente, e eles tiveram novos filhos, mas são casos graves de mães, inclusive, que por exemplo, tiveram abortos ou que decidiram não ter mais filho
por causa da condição que o filho é atualmente. Que vocês sabem, né? Se tem uma probabilidade de o outro também ter alguma coisa, é grande. Então, assim, o nosso trabalho lá tem sido, assim, muito árduo para a gente conseguir a qualidade de vida para a família inteira. Então, a gente se comunica com a escola, se comunica com o professor de judô, se comunica com a escolinha de futebol, com todo mundo para a gente saber como é que está funcionando, para que a gente consiga ali minimamente garantir. Porque tem crianças lá que realmente eu fico lendo alguns pedidos. Eu chego a me arrepiar. Ontem eu tava falando e me arrepiando, porque a criança, com várias e várias horas, eu não tô aqui para dizer que a gente tem que reduzir o tratamento de uma criança, mas sim preservar a qualidade de vida dela. Então, tem crianças que algumas vezes, na minha espera ali no corredor, tá almoçando. Aí eu chego, aí é a hora da terapia, o menino tem que estar começando um almoço, um lanche, que não é lanche. E aí, nesse momento, eu, enquanto profissional, tenho que visualizar que se a minha criança não está bem, eu preciso dar esse suporte primeiro, para que depois a gente faça uma intervenção. Do mesmo jeito com a família. Se eu vejo que a família não está bem, eu vou ficar ali culpabilizando a família o tempo todo por causa Concordo, disso. É irresponsabilidade minha. Então, eu preciso analisar como a família está, se a família tem uma condição, inclusive, porque eu posso estar dando orientação. Tem pais que sentam lá e eu vou dar orientação, e eu vejo que o pai não está nem me ouvindo. Olha isso. Tem mães que os cabelos estão caindo, Olha. tem mães que estão passando processo de tratamento, processo judicial, separação, porque esse dado é real. A maioria das mães lá realmente são separadas e o resto está pensando em separar, porque a carga Existe é muito tudo. pesada. Então, fica um processo bem complicado na casa de comunicação. Não tenho clareza sobre tudo que acontece. Mas o foco da gente estar trabalhando junto com as famílias e estar trazendo todos esses profissionais, terapia ocupacional, fonoaudiologia, nutrição, profissional de educação física, fisioterapia, todos esses são para a gente realmente conseguir olhar a criança inteira. Tem criança que chegou lá com diagnóstico. Quando a gente foi analisar, a gente se comunica, né, entre as profissionais. Olha, a criança está falava falando errado. A criança chegou falando um pouquinho errado. E aí, chegou com o diagnóstico de TEA. Quando a gente foi analisar a musculatura, era porque a criança tinha um problema na musculatura da boca. E aí foi fazer tudo direitinho e a criança melhorou. E aí ela já conseguiu resolver a questão da fala. E aí já começou a sair do diagnóstico, porque não era bem aquilo. Interessante, né? Alguns diagnósticos realmente que chegam, porque a gente tá crescente, não sei se vocês já observaram, né? Já observei. A gente Verdade. realmente tá dando pulos e mais pulos para a gente conseguir sanar as demandas, contratando novos profissionais, né, credenciando clínicas fora para a gente conseguir sanar a demanda. Mas são muitas crianças, muitas mesmo. Então, o máximo que a gente conseguir se aproximar da família e a gente tá ali multiplicando nosso trabalho com a família, Nossa. isso aí a gente já consegue resolver assim 60%, 70%. Que lindo, né? Essa observação em geral. Não só olhar para a criança, mas olhar como a mãe tá, como a família tá. Porque é tudo um conjunto, né? Parabéns realmente por ter essa visão, viu? A Unimed Metropolitano do Agreste, junto com a MVV, sempre arrasando. Porque, querendo ou não, esse programa Conectar, tenho certeza que está contribuindo para uma vida toda dessas pessoas. Não é só o momento agora. Então, que orgulho, né? De bater um papo tão agregador como esse, né, Breno? Com certeza. A gente vai perguntar sobre esse aspecto integral, né? Desse autocuidado integral. Isso. Tu respondesse tudo agora sobre Uhum. essa questão das famílias mesmo, né? Eu acho que é importante analisar também, dentro desse contexto, essa procura. As pessoas estão mais propensas a fazer isso, né? De levar a criança com certas características. Eu acho que meu filho pode ter esse problema. Não vai só na internet olhar lá. É verdade. Meu Na filho, internet vou ver tudo no é YouTube câncer, se né? meu filho tem. Tudo que você bota na internet é câncer. Mas não pode se diagnosticar pela internet. Tem que ir Não. procurar um especialista. Isso é muito importante, né? Exatamente. Inclusive, a gente está agora com um novo projeto lá de fazer uma estratégia de acolhimento. Não é grupo, é das famílias que iniciam, que chegam, né? A família chega lá com um monte de papel, não sabe nem para onde é que vai. Aí fui pro médico e o médico falou que meu filho tem que fazer 12 horas disso. Tem criança lá que tem 12 horas de sessão com um profissional só. Olha. 12 horas disso, 5 horas daquilo, não sei o que. E a gente vai analisar aquilo tudo. Aí a gente analisa, faz uma avaliação direitinho. Muitas vezes são solicitados algumas estratégias, alguns procedimentos que não tem nem identificação científica, a gente não consegue evidência científica nenhuma, então para a gente não é seguro. Aí o que é que a gente faz? Analisa com a família, visualiza qual a estratégia que a gente consegue para estar resolvendo aquela problemática, apresenta todo um programa. E essa recepção nesse acolhimento é justamente para a gente estar explicando à família qual caminho ela deve seguir. Porque uma família que recebe um diagnóstico de um filho é como se tivesse entrado no processo de luto.
Nega muito. Eles entram lá negando de todas as formas. E eu fico. E a gente tem que respeitar esse momento. Verdade. Porque a gente sabe que é duro pra eles, né? Então tem pais que chegam lá pra gente, aí, por exemplo, um menino, uma característica, né? Chamar o nome, não atende. Dar um comando, pedir alguma coisa, a criança não responder, não fazer nada. Ou ficar fazendo outra característica, o pai fica tentando ali camuflar, dar uma, né? E a gente observando clinicamente. Claro que a gente vai observar mais de uma vez, a avaliação às vezes dura 3, 4, 6 meses, para a gente chegar a ter um substancial mesmo para o médico realmente fechar. Então tem muitos pais que ainda estão no processo de aceitação, para depois eles começarem a entrar, né? Como a Fernanda falou, comprar um livro, tentar entender. Mas até então é o fim do mundo. É como se fosse o fim do mundo mesmo. E aí, quando é adolescente que está nessa fase, né, de maturação, porque eles podem ser neurotípicos, mas o corpinho está crescendo. Concordo. Aí chega um momento que cresce, fica adolescente, começa a ver os outros. Por que a minha prova é diferente dos outros? Acho que eu tenho uns 12 adolescentes que eu acompanho. E a gente tem um grupinho de adolescentes também, que a gente faz algumas intervenções com eles, que é fantástico. E aí, eles vão crescendo e eles não vão querendo mais fazer parte daquilo. E o pior de tudo, eles se começam a camuflar. Aí, não, tio, isso aí eu desenrolo. Não, tio, eu faço isso aí, não sei o quê. Fica falando assim comigo, achando que eu não vou perceber que ele não tá conseguindo. Que Eu coisa, sei né? como é. E o mais triste de tudo é porque muitos deles chegam lá, às vezes, dessa forma camuflando, porque eles têm sonhos. E aí, por exemplo, eu tenho vários que sonhos aí fazer intercâmbio, aí para todo lugar. E eles ficam tentando camuflar para mim dizer, não, você tá bem, você pode ir. Aí teve um recentemente que inclusive viajou para outro país e retornou, porque ele não conseguiu lidar com o peso lá. Então, assim, eu preciso que, eu falo para eles muito, né? Eu tento ser o máximo leve possível para que todas as demandas bem graves eles me falem. Porque tem coisas na adolescência que eles falam para mim e não falam pros pais. Sim. Já estou dizendo que quando arrumam namorada, eu digo pra falar pra mãe. Porque eles dizem primeiro pra mim. Tô paquerando, tô É aquela namorando. caixinha do segredo que o Antônio Caixinha do tem. segredo. A gente Tem tem até um segredos que ele contrato. tem que eu não sei. Contrato Mas ele tem assinado. quantia Tem, dele. tem. Contrato assinado. A gente fecha na caixa do É. segredo dele ali. Olha isso. Porque eu preciso ter um vínculo de comunicação. E é isso que eu reforço com os pais, né? Você precisa ter uma comunicação com o seu filho. Então, até uma cara assim de susto, uma cara de raiva no momento que ele falou, não faça. Faça, dá uma carreirinha, faz lá no banheiro, depois você volta. Entendi, meu filho. Fale só isso e saia. Aí depois a gente vai analisar como intervir. Por quê? A gente faz uma leitura, né? O comportamento de mentir, ele surge aí, quando eu quero evitar um desconforto. Então, se eu contar uma coisa e a pessoa mostrar que vai ter um desconforto para mim, eu vou ter uma punição, eu vou dar uma camufladinha aqui, eu vou dar uma desviada. E só que chega um momento que eu pego a mentira. Então, não adianta. Eu já disse para ele, digo para eles, né? Olha, já trabalhei no tribunal, mas isso é verdade mesmo. Olha, e lá eu trabalhava com as crianças, aí tinha uns casos, né, enfim, com a justiça, aí eles ficam, ô tio, eu posso nem mentir pra você, pode não. E aí eu faço um acordo com eles, inclusive para alguns jovens que estão em processo de maturação no nível mais avançado e estão começando a se comparar, não estão aceitando, querem sair da terapia e pensamento suicida. Aí eu tenho que, nesse momento, ser o máximo tranquila, receber, ter uma vida de comunicação. Eu sei que eles estão fazendo uma coisa grave, então eu alerto para a família fazer uma vigília, mas não fazer uma intervenção direta, porque eles vão esconder, vão fazer pior, vão deixar de fazer em casa, vão fazer em outro lugar, certeza. E quando o adolescente está crescendo ali, né, o cérebrozinho dele está querendo aprender coisa nova, fazer uma identidade pessoal, né, e ele, se a gente não der orientação, ele vai seguir de outra pessoa. Então, ou a gente cria um vínculo com eles ali e vai acompanhando esse processo. Tia, porque minhas coisas estão diferentes. Concordo, Tia, eu não vou verdade. querer esse livro. Eu tinha um que chegava na sessão para mim e dizia assim, olha, se for para falar de adaptação no livro, eu não venho mais nunca aqui para você. E eu vou me embora e fujo da minha casa e ninguém vai ficar sabendo de mim. Nossa, então. É 15, 16, 17, 18, eu acompanho lá, né? E assim, eles têm alguns sonhos que eu preciso explicar para eles, que pode alcançar. A gente vai alcançar. Agora eu preciso que você seja sincero pra mim. Diga que você não está sabendo fazer a equação de segundo grau. Que ele não estava sabendo. Menino, ele tava... Olha, tentava de tudo. E assim, uma coisa que é super interessante, puxando para o Antônio também. A gente não pode estar visualizando essas crianças e falando para os pais, por favor, não foquem somente no problema. Eles têm muitas habilidades, Demais, muitas habilidades, eles são fantásticos. Mas tem hora que eu preciso dizer para a família que os filhos são fantásticos, entendeu? Tem que Você direcionar, assim, Isso, né? você Olha, está seu filho entendendo é que o bom seu nisso. filho é muito bom nisso. Muitas vezes eles sabem, só que eles ficam querendo resolver, às vezes, um flap com a mão que a criança faz. Que isso, na realidade, não é tão clinicamente relevante se não traz um prejuízo para a criança. Isso aqui é um prejuízo, muitas vezes, para a família, porque os outros veem. Uma questão social, né? E aí, quando eu digo para eles que eles precisam focar, não, seu
filho sabe tanto disso aqui, vamos investir nisso aqui. Vamos colocar o seu filho aqui para fazer. Isso pode ser, inclusive, uma futura profissão. Sim, sem dúvida. Uma profissão, fica batendo ali no martelo para a criança se encaixar num padrão, porque a escola disse que todo mundo tem que fazer Enem. E aí, nesse momento, começa o nível de ansiedade, começa a desistência, começa aí a criança entrar num processo quase depressivo mesmo. E aí, no momento que a gente tá fazendo esse processo de sensibilização com a família inteira, todo mundo junto ali, para todo mundo se comunicando igual, as coisas acabam fluindo bem melhor e eles alcançando esses objetivos, né? Nossa, é tão lindo. Eu tenho uma amiga minha que ela descobriu que o filho dela é atípico e ela começou logo a fazer o tratamento. No começo ela não aceitou, ela sofreu como mulher também. Enfim, depois ela começou a fazer o tratamento em menos de 1 ano. O filho dela não falava nada. Hoje ele fala praticamente tudo. E ela colocou ele para fazer o tratamento já bem novinho, né? Então, quanto antes, eu acho que é melhor, né? Porque depois da fala vem as evoluções, não é verdade? Exatamente. Essa Estimulação aceitação é precoce. fundamental, né? Isso. E um ponto muito importante que eu acho que é importante, é relevante, né, a gente citar, é a questão do... Cada criança é uma criança, cada caso é um caso, né, Fran? Então, às vezes a gente conversa, roda de amigos mesmo, e surge esse tema. Ah, eu acho que o meu filho também tem, eu vou por esse mesmo caminho. Então, a importância de fato saber, como a Fran falou, tem crianças que chegam com um tipo de diagnóstico e depois é feito toda uma triagem e descobre que não é, né? É outra coisa. Então, ter esse cuidado de entender que cada caso é um caso, cada criança tem um tratamento específico. E a equipe que é, óbvio, preparada para isso é que precisa ter esse direcionamento, né? A gente não ir por achismo, pelo velho Google, né? Como a gente citou. A informação é o caminho, né? Exatamente. E, assim, essencialmente, quem tem TDAH, quem tem, enfim, algum transtorno, e parece que tem alguma conexão com ansiedade, com depressão, tem assim uma propensão. Por isso eu queria fazer esse gancho só puxando, né? Tu falou de ideações suicidas de alguns... Tem, alguns inclusive, já tem alguns estudos que usuários, mostram pacientes, né? a quantidade de pessoas que estão com o diagnóstico errado. Sim. Olha. Que pessoas que estão, principalmente, ó, transtorno de ansiedade generalizada. A maioria é autista. Caramba. É. Eu sempre pensei nisso também, sobre essa questão do autismo, com ansiedade. O que acontece muito é porque, como a Fernanda falou, né? Cada criança é uma criança. E vai muito do objetivo que a família às vezes visualiza ali. Se o objetivo da família é que a criança, por exemplo, entre na escola, fale e ande, o resto ninguém presta atenção, não. Fecha, não. Verdade. E aí ninguém presta atenção se a criança interage. Ah, não, Não porque ele é assim presta. mesmo. Porque assim, atingiu um objetivo específico. Qual que é o problema disso? Quando não é tratado de forma precoce, você vai crescendo, o nosso próprio organismo vai desenvolvendo outras estratégias para lidar com os problemas. E essas outras estratégias são outros transtornos. Então, assim, a maioria das vezes as crianças começam a desenvolver um nível de ansiedade muito mais aumentado, começam a desenvolver outras coisas, bipolaridade, entre outros transtornos. Então, muitos adultos que não são tratados quando criança, eles desenvolvem outros transtornos. Interessante. E aí quando a gente recebe, hoje o que a gente estava conversando justamente pra gente, assim que vai surgindo um problema, a gente vai procurando a estratégia. Surgiu, acho que foi essa semana, e a gente já estava conversando hoje, ver como era que fazia. Uma adulta, e aí ela chegou com uma solicitação para ansiedade, e aí ela foi fazendo as intervenções para ansiedade, mas foi observando que essa ansiedade tinha outras características. E aí, como eu já tinha disponibilizado que todo mundo entrasse em contato com a equipe, porque a gente ia dar o melhor direcionamento, porque senão a profissional vai ficar só ali circulando, né? Dando murro em ponta de faca, porque toda hora vai surgir. E se você sana uma problemática somente o sintoma de um lado, ele aparece de outro. E aí, quando ela foi observar, ela disse, olha, ela não é só ansiedade essa aqui, não. Tem outra coisa aí, a gente tem que investigar. Então, ou faz uma avaliação bem feita, né, daquela pessoa, se é um transtorno de processamento sensorial, entre outras coisas, que eu também já recebi só ansiedade, quando eu fui olhar era outras questões. Então, assim, é porque muitas vezes a gente não observa até que ponto os sintomas vão. Por exemplo, o processamento sensorial. Uma coisa bem simples. A menina não estava aturando mais a mãe. Aí, quando eu fui analisar, não, porque a menina é isso e aquilo, é do mal, entre outras coisas. Na realidade, era a forma de comunicar. Muitas vezes a mãe falava numa quantidade grande de palavras, como qualquer pessoa fala. Fulano fazer isso, fazer isso. E ela tem um processamento sensorial diferente. Então, ela recebe isso com muita informação e ela passou a odiar. E aí todo mundo achava que o problema era da mãe. Entendi. Aí, não, o que foi que aconteceu? Será que foi quando era na infância? Será que houve alguma coisa, entendeu? Mas, na realidade, é porque ela tem
uma característica específica de funcionamento do cérebro. Às vezes fui fazendo desenho com eles, explicando, né? Eu sei como Ô, tia, aí não vai. Eu não vou mudar nunca, não. Ah, pronto, já tem. Pronto, acabou o mundo. Ele sabia assim mesmo, pronto. Não é isso mesmo que tem? Desse jeito. Aí lá vai eu fazer o desenho, explicar sobre a plasticidade neural, de que a gente estimulando direitinho, Sim. esse cérebro pode desenvolver essas funções, ela pode ter um processo de adaptação, uma dessensibilização. Crianças que não tocam em terra, que não tocam em grama, com a dessensibilização, depois que tá fazendo tudo direitinho, então elas conseguem muito acompanhar. Então, quando a gente não trata ali na raiz, realmente vai surgir vários outros. E aí, você ficar só sanando o sintoma, vai surgindo em outros formatos, e muitas vezes até mais grave. Essa coisa da neuroplasticidade é interessante, né? Porque é a chuva caindo, né? Por aquele caminho. Se você muda o percurso É ali, você vai verdade. criando novos veios, né? Novos Aham. sulcos ali pela terra, né? A nossa Isso. cabecinha, né? É, eu falo Essas com eles só que vem conexões, assim, né? aí o neurônio de cá e vai fazer uma comunicação com o neurônio. Aí eles vão e se juntam. Eu fico explicando pra eles, né? Porque eles ficam, tia, lá vem você falando sobre essas coisas dos australopitecos. Eu super pego, né? Antigamente, eu começo a explicar pra eles. Eles já sabem. Olha, a série Cosmos, acho que todos os É meus pacientes já fantástico, né? assistiram. É muito- Porque é a minha preferida. Cosmos. E fala muito sobre ciência. E eles, a maioria, os que estão na fase da adolescência, eles têm geralmente um hiperfoco. E aí eles adoram, porque eu preciso estudar muito sobre várias coisas, né? Eu tenho um autista, por exemplo, que tem 7, 8 anos, mais ou menos, que se a sessão for em inglês, funciona. Se não for em inglês, ele não quer. Caramba. É. Aí tem que ficar nós lá conversando. Inglês. Tudo em inglês, é. Menino. Aí eu vou puxando pro português. Porque assim, ele sabe muito bem o português. Aí tudo bem, ele aprendeu inglês, isso é fantástico. Então, bota ele em cursinho de inglês, pode adaptar os livros com as coisinhas em inglês que ele gosta. Isso tudo vai ajudar ele a evoluir muito mais. Tanto que ele não estudava, estava tendo um transtorno enorme com a escola. E a gente foi, não, a gente vai fazer aqui um livro todinho com os number blocks, que ele gostava. Quero que você coloque aqui, for fazer uma prova e for dizer que é para somar bolinha com bolinha, bota em number blocks com number blocks. É para usar esse... O menino disparou. Então, assim, ele começou a achar aquilo o máximo. Uhum. Assim, pô, tem number block em todo canto, que coisa maravilhosa. Então, assim, eu Estimuloso. preciso em casa estar estudando um pouco também, assistindo série, Aham. assistindo... Porque eles chegam muitas vezes lá falando uma linguagem de gírias que os pais não sabem o Muita que é. referência, né? É, menino de jogo, muito, Demais. muito de jogo de RPG. E a gente tá trabalhando para fazer lá algumas estratégias de gamificação com eles, porque eles acessam muito e o pior, algumas vezes com a inocência, né? Porque eles vão querendo fazer o joguinho, Sim. né? A coisa legal, ali tá todo mundo Uhum. junto, mas acabam acessando conteúdos que não é interessante. Sim. Sim. Então, isso tudo eu preciso estar sabendo, para que quando eles tragam, a gente fale a mesma língua. Porque se a gente não falar a mesma Isso. língua, eles não querem nem falar. Verdade. E essa coisa toda, não sei, pra gente aqui, pelo menos, eu tenho essa tendência de achar que a gente tá hiperacelerado. Imagina essa coisa de TikTok, tudo passando rápido. É, Isso não estimula mais essa coisa da ansiedade também neles? Com São- toda certeza, com toda certeza. Às vezes de parar pra ouvir uma explicação tua. Às vezes, Uhum. bora, fala logo, vamos lá, porque é tudo doutora. muito no automático, É, né? e eu levo muito o vídeo rápido, na hora né? assim, vamos estar aqui pra assistir esse vídeo aqui pra você ver. Aí vamos assistir esse aqui. Ai, tia, adianta um pouquinho. Ai, tia, pula esse negócio. Menina, aí eu comecei a botar a regra de não pular anúncio no YouTube. A gente vai esperar o anúncio ali, do shampoo. A gente vai esperar o anúncio. Porque até o treino, é um treino esperar. Verdade. Sim. Assim que eles chegam, a gente faz o primeiro treino, né? Que é de habilidades atencionais, a depender do nível da criança. Habilidades atencionais é o sentar e esperar. E esse contato visual. Então, nesse esperar, eu preciso utilizar das estratégias que a criança já faz. Eu não posso chegar lá e pra gente fazer um treino e ofertar à criança um brinquedinho que a criança nem gosta. Ah, mas a criança gosta de vídeo no YouTube. A gente vai usar vídeo no YouTube no começo agora? Aí, listo tudo aqui direitinho, aí vou utilizar. Aí a gente utiliza essas estratégias para fazer o treino de esperar, de sentar. É muito mais rápido quando a criança vê que a gente vai fazer dessa forma. Hoje mesmo a gente fez. Até algumas vezes eu acho que os pais pensam, você tá me dando umas orientações minha troncha. Porque eu digo, ó, você vai botar na televisão o vídeo que ele assiste. Você vai dar uma pausa, vai contar essa quantidade de tempo, segundos, que a criança conseguir esperar segundos, até antes de ela fazer um comportamento inadequado. Porque se a criança já emite um comportamento inadequado, atrapalha um pouco. Então a gente precisa prevenir, né? Antes. Porque senão ela entende que a recompensa foi pelo comportamento inadequado. E não pelo ato de esperar. Sim, E aí sim. esperou, isso, tia, plan, aí play. A menina de volta. Aí com o tempo, a frequência que a gente vai fazendo isso, a criança mesmo já vai assim. Aí quando chega na minha sala já fica assim, ó.
passando o anúncio, eu fico esperando. Crianças que nem sentavam na minha cadeira. Justamente. Nem sentava. E aí eu vou passando pros pais, olha, a gente fez isso, isso, isso. Aí o pai, não, mas na minha casa dá tudo errado, é tudo errado. Aí ficam achando que o filho não vai mudar nunca. A gente, não, olha, se em um contexto funciona, a gente busca replicar. Boa. Não vamos fechar, né, que tá tudo perdido, não. A gente vai encontrar estratégia, de todo jeito a gente vai encontrar. Muito bom. Como os empregados da MVV conseguem se inscrever no programa, fazer parte, também como tem essa identificação internamente para as famílias da MVV? Certo. Então, hoje, nós temos 7 crianças atípicas que já têm o diagnóstico fechado, né? Porque é importante a gente reforçar que para que elas consigam fazer parte do programa Conectar, elas precisam ter todo o laudo, né, Fran? Todo já diagnosticado, com laudo fechado com CID, sendo já iniciado esse processo de diagnóstico e fechado com um profissional específico. Então, ela precisa vir para a gente já com toda essa documentação, com tudo isso organizadinho, para que ela consiga fazer parte do programa. As 7 que já fazem parte hoje já estão com isso tudo fechado e já entraram no programa já com tudo concluído, para dar andamento na equipe multidisciplinar, nas consultas, nas terapias e a parte do autocuidado com a gente, com as palestras e com os encontros. Para aqueles que ainda não fazem parte do programa, qual foi o trabalho que a gente fez enquanto MVV, né? Hoje a gente tem um diálogo diário de segurança, que é o DDS, que é feito em todas as áreas da MVV para falar um pouco desse cuidado com a segurança, que é um valor interno nosso, né? E faz parte de um dos nossos 5 valores lá da MVV. E aí a gente fez esse trabalho de formiguinha mesmo, de falar sobre o programa em cada área, na área da planta, na área da manutenção, na área do administrativo, na área da mina, para que essa informação, óbvio que além dos comunicados, né, que a gente divulgou interno, nos e-mails, no WhatsApp, a gente foi de forma presencial. Eu fui em cada área fazer essa divulgação, explicar o que é, como é que funciona, porque tem pessoas que não sabem atípico, o que é uma criança atípica, o que é que isso significa, né? Então, eu fui divulgar esse projeto nessas áreas e, de fato, mastigar mesmo que como é que funciona, qual o tipo de atipicidade, quais os tipos que existem, são imensos, mas a gente trouxe alguns exemplos, os mais comuns, né? Existem milhares, né, Fran? Que eu desconheço de alguns. Mas eu levei o caso do Antônio, que é meu filho, e na prática, como funciona, o que é que eu vivo em casa, na rotina, como foi a descoberta. Então, a gente, de fato, disseminou toda essa informação do programa e foi despertando a curiosidade de algumas pessoas. Então, alguns não tinham conseguido ler o comunicado pela correria. Então, a importância de ter ido na área divulgar, porque não ia chegar a todo mundo de forma tão rápida, mesmo saindo um comunicado via WhatsApp. Então, nem todo mundo lê com tanta rapidez devido à correria, ou até entende o que está ali, né, sendo passado. Eu vou ler o comunicado e já vou entender de imediato como funciona, não. Então, o presencial funciona, né, de forma diferente. Então, como eu até compartilhei até com o Breno, né, Breno, como foi feito esse trabalho mesmo nas áreas, e foi despertando a curiosidade em uns. Então, acabou ali o momento de divulgação, já procurou, eita, Fernanda, eu percebo que o meu filho tem um comportamento assim. Então, alguns mais constrangidos foi lá na minha sala, depois me chamou ali no cantinho. Eu tenho um filho com essa idade, pode? Ele tem uma agitação assim X, ele não olha no nosso olho. Então, eles foram descobrindo, né, já tinham essa curiosidade, mas não entendiam o que era, né? Então, a partir desses momentos, a gente já tem mais 5 crianças que já foram preenchido o formulário. A gente tem um formulário padrão interno, né, com perguntas que eles puderam levar para casa, porque a mãe que está em casa, às vezes, sabe mais informação do que o pai que está ali na correria, né? E aí eles trouxeram os formulários preenchidos para a gente enviar para a Unimed. Então, o passo a passo é mais ou menos esse. Foi divulgado internamente e aí despertou a curiosidade deles. E todos preencheram o seu formulário com um sorriso radiante no rosto, porque encontra aquela esperança de vai ter jeito, né? Verdade. Eu vou conseguir encontrar aqui uma saída. E não tô sozinho, né? E não estou sozinho, exatamente. Então, a gente viu o brilho nos olhos de muitos, né? E a alegria de poder ter esse acesso na empresa, né? Teve alguém que falou... meu Deus, isso aqui é o programa certo para mim. Teve um dos pais de uma dessas 7 crianças que já fazem parte. Ele está há um tempo com a gente, eu acredito que ele entrou na mesma época que eu. Estou com 5 anos hoje, de empresa, fiz mês passado. Ele está com uns quase 5, uns 4 anos e meio, mais ou menos. E ele me chamou e disse, Fernanda, todos os projetos que já tivemos aqui na MVV, esse é o que
Ele usou essa palavra, é o que eu tô mais empolgado, emocionado e assim, com uma sede de estar participando, porque é o bem mais precioso que a gente tem, é o filho. Então, vai cuidar daquilo que ele tem de mais precioso. Ensinar. Ele disse, Fernanda, eu preciso aprender como lidar. Como eu falei lá no início, tem dias que eu não consigo ser mãe do Antônio e tudo bem. Como é que eu vou conseguir ser amanhã, né? Vou me treinar para ser amanhã. Eu vou ler um pouco, vou pedir ajuda da psicóloga. É verdade. Então, assim, ele tá com... Ele disse, a minha maior empolgação é esse programa. Então, foi um presente aqui para mim, dentro da MVV. Nesse tempo todo que eu tô. E já tiveram outros programas, existem outros programas. Já tiveram outros momentos. E esse é o que eu tô mais... Que tipo assim, sabe? Estremeceu o coração. É o meu filho, então. E é um filho muito sonhado, que eles planejaram muito, ele e a esposa. Sim, Então, sim. assim... hoje, inclusive, ele falou comigo, cadê o próximo encontro? Não, Já tá marcado. Eu fui enviar o convite pra ele, ele disse, o que é que vai ter? Eu disse, calma, segura o coração, que é eu surpresa amei pra aquele vocês. encontro, eu amei. Brenda, eu estava fazendo ação, comentei, né? Eu Maravilha. estive presente no primeiro encontro, é muito especial mesmo. E podcast, que episódio incrível, né? Com elas hoje certeza, aqui. com Você certeza. gostou? Eu queria saber, gostei, mas eu queria saber um detalhezinho a mais, né? De, assim, essa questão da qualidade de vida, o bem-estar do empregado, colaborador, Sim. enfim, que tenha o acesso a esse tipo de programa. Como é que você vê isso dentro dessa premissa, né, de compromisso da própria MVV, da própria empresa, né, de uma maneira geral, de gerar esse tipo de saída, vamos dizer assim, como foi pontuado, né? Isso é possível, né? É possível eu entender o meu filho e aprender com ele. É o pequeno professor ou a pequena professora, né? Sim. Da gente, né? No dia a Sim. dia. Então, como é que tu vê esse compromisso da própria empresa fazendo esse tipo de abordagem? Eu vejo sempre, desde o início desse projeto, quando a gente estava lá ainda naquele trabalho de discutir, assim, de conversar, como que vai ser, que nome a gente vai dar, o que a gente vai trabalhar dentro desse projeto, quais são os temas. Então, dentro do meu coração, sempre teve o cuidado e ter essa garantia de ter essa qualidade de vida para os empregados. Né? E como eu falei, como mãe atípica, estar dentro da MVV, que é um lugar que a gente passa um tempo tão grande, né? 8 horas trabalhando e cria ali uma família, né? De fato, na nossa rotina. São 5 anos que eu tô lá hoje, então ali é proporcionar o intuito, né? E como eu falei, lá, aquele incômodozinho lá dentro do meu coração é tipo poder proporcionar para eles, para mim e para eles, essas 8 horas de forma tranquila, sabe? De conseguir trabalhar. Temos muitos empregados que estão ali operando uma máquina aqui. Então, assim, para que ele consiga ali estar trabalhando, estar na rotina dele diária com a cabeça assim, o meu filho está tendo um suporte. Amparado, né? Está amparado. Tem uma equipe que cuida do meu filho. Então, hoje é pensar assim, muitos me procuravam, Fernanda, eu vou surtar, porque eu não estou conseguindo um profissional X, porque a criança não está falando. Imagina você trabalhar numa rotina que já é puxada de trabalho Sim. e não ter essa qualidade da tranquilidade, de fato, de saber que seu filho está sendo acolhido. E de poder aprender junto com outros pais, de poder aprender junto com os profissionais, com a equipe multidisciplinar. Então, assim, eu acredito que a MVV traz essa questão da empatia, do cuidado, do acolhimento, do pertencimento, né? A gente tem um comitê na empresa, né, que é o DIEP, fala muito sobre a questão dessa diversidade, dessa questão da inclusão, do pertencimento. Então, a gente vem com esse intuito de gerar de fato essa qualidade de vida neles, de ter essa tranquilidade de que existe um acolhimento, de que existe uma esperança, né? E também alinhado aos nossos valores, como eu falei lá no início, um dos nossos valores principais. Nós temos 5 valores na empresa. Então, um dos principais é segurança. E quando a gente fala de segurança, a gente não fala só segurança física. Óbvio que existe, né? E que a gente fala muito lá nos DDS, inclusive, que é esse diálogo que eu citei para vocês aqui. Mas a segurança emocional também, que conta muito. Eu preciso trabalhar de forma tranquila, para eu conseguir produzir de forma tranquila, fazer as minhas entregas de forma tranquila, para garantir também o meu trabalho, né? E fazer com qualidade, sabendo que o meu filho está sendo bem assistido. Né? Sabendo que ele tem uma equipe que cuida dele, que me ajuda também nesse cuidado. Então, essa segurança, de fato, é emocional, sabe? Para eles. E a gente vê, nossa, depois que acabou esse encontro, que acabou não, que acabou o primeiro encontro. Foi num sábado, né, Fran? E na semana
se você visse, assim, o olhar dos empregados de leveza, que é muito real. Então, assim, saber que daqui para frente ele vão ter pessoas para caminhar juntos. Verdade. Né? E se identificar. Um dos pontos que eu achei super interessante lá no dia, que um dos empregados citou para mim, ali nos bastidores, já no final do encontro, é assim, gente, tem momentos que eu achava que só eu passava por isso em casa. Ele falando para mim. Que essa birra, que esse desespero, isso que aconteceu, só eu passava. Não, o pai fulano de tal também passa. É tão desesperador quanto para ele, quanto para mim também. Então tem alguém que passa mesmo. Né? E a gente conversando depois do primeiro encontro, né? Eu preparei um material para divulgar, né, internamente como foi, o que, que a gente abordou, né? Que a Fran, acho que pode até falar um pouquinho que foi abordado no primeiro encontro, né, Fran? Que dinâmica a gente usou, qual foi o objetivo, o que é que trouxe, né? O que, que cada um levou para casa ali de ensinamento. Um ponto importante também que eu vejo nesse projeto, nesse programa, né? Trazendo aqui para dentro da empresa e também um pouco para fora da empresa, para a sociedade como um todo, Sim. é ensinar também para aqueles que não são atípicos. Né? Concordo. Assim, existem as crianças atípicas, existem, né, esse apoio e essa forma de instruir os pais, de cuidar das crianças, de ensinar pra gente, né? Eu me colocando também como mãe atípica, como a gente vai lidar com uma questão da escola? Eu passo vários perrengues, tá? Para que o ensino seja adaptado para o Antônio, para sim. que ele tenha todo um suporte adequado na escola, que é onde ele passa a maior parte. Verdade, Hoje a ele maior fica. parte do tempo. Isso, ele estuda integral hoje. Então, ele chega na escola às 7 e sai às 17h30. Então, o dia Então, ele todo. passa o dia inteiro. Então, eu preciso que a escola entenda, acolha e consiga adaptar situações e momentos para ele. Que tem as pausas, né? Nos momentos que ele tá ali esgotado, porque de fato esgota, porque o cérebro dele funciona diferente. Então, sabe, passar isso para a escola. E aqueles que não são atípicos entender também como é esse caminhar. Concordo. Para que também acolha. E os empregados do MV que também não têm crianças atípicas, os pais que não têm filhos atípicos, como é que eu vou lidar? O tratar, né? O acolher. Porque, infelizmente, ainda existe o preconceito. Eu estava até brincando. Muito. Conversando com o Breno. Ou foi com o Breno, foi com a Fran. Eu acho que quando a gente chegou aqui hoje, falando, nossa, quando o Antônio era pequeno, e eu escuto muito isso de alguns pais, tá? Que são atípicos lá da empresa. Ele era sempre foi muito imperativo. Até hoje, o H nele aí é muito acima. E assim, eu tava nos aniversários, nas festas, e eu ouvia assim os cochichos, sabe? Gente, não tem como convidar mais esse aqui pra festa, porque quebrou isso. Quebrou a torneira ali do banheiro da festa. Então, assim, tem água jorrando. Quem fez? Meu Deus, foi o Antônio. Então, assim, existe isso também. A gente ri, brinca, mas, tipo, você se sente constrangida como mãe. Né? E por isso que eu falo muito desse projeto de abraçar também esse público que não tem criança atípica. Concordo. Eu lembro que a menina que faz a minha unha, até ela disse assim, por favor, vamos marcar para sair juntos, porque o meu filho tem TDAH, o seu também, a gente vai se entender, eu não vou ter discussão com mãe nenhuma. Eu disse, vamos sim, pra gente se ajudar. Então, assim, existem muitas mães nessa situação. É verdade. E Né, muitas Fran? vezes a gente observa que essas mães só querem que alguém chegue e diga, eu vou olhar ele por 10 minutos para você comer. Isso, nossa, é libertador. Porque você sair com a criança neurotípica realmente é interessante. Hoje as minhas amigas, né? Eu também tenho uma criança neurotípica. E hoje as minhas amigas são a maioria dos profissionais. Então, quando a gente já marca para sair, vamos levar as crianças. Nunca há uma exclusão, né? Eita, a gente vai para lá e lá é interessante porque tem um parquinho que é fechado. Sim. Aí as crianças podem ficar brincando à vontade. Hoje, no Dia das Crianças, a gente foi pra piscina. Aí eu levei meu filho. Teve uma que faltou porque o marido dela teve que viajar. Mas as outras que foram, aí ficava, não, vamos revezar. Eu fico com ele dentro da piscina. E aí você vai comer alguma coisa. Depois, então, é interessante essa compreensão das pessoas. A gente observa que muitas vezes elas ficam se esquivando, né? Às vezes Sim. finge que não tá vendo pra dar uma passada, tipo assim, pra não pegar esse problema pra mim. Mas, como eu falei logo no início, assim que eu cheguei aqui, é uma mãe que tá vivendo duas vidas. Então, o que a gente mais precisa realmente é de uma rede de apoio. É compreender, é entender que outra pessoa já passou por isso, né? Parabenizar essas mães por estarem se doando. E da gente precisa, a um momento, parar um pouquinho e entender que nós somos seres humanos e nós temos alguns limites. Então, mesmo sendo profissional, tem algum momento que eu desmorono também. Tem momentos que eu não consigo visualizar aquilo como profissional, não consigo raciocinar como profissional, não consigo ser a profissional. Tem momentos que você não consegue e você pede ajuda às outras pessoas, entender os nossos limites mesmo. Então, até eu mesmo
faça um processo de acompanhamento com a equipe, porque eu preciso delas para ter uma visão diferente, já que o meu emocional toma a frente nesse momento. Então, trazer as outras pessoas mais para perto, entender como funciona a escola, trazer para os coleguinhas. Já tem alguns gibis, livrozinhos que ajudam para o colega entender, para não ficar fazendo nenhum um julgamento negativo daquela criança com relação àquela estereotipia que a criança está fazendo naquele momento, uma necessidade que a criança sente de ficar se levantando, por exemplo. É tudo interessante de ser analisado com a equipe, para que tanto a gente não faça com que esse comportamento inadequado se mantenha, como também ele não seja retirado à força. Porque acontece muitas vezes das pessoas quererem segurar o menino à força, Concordo. de querer algumas vezes ficar abraçando, e tem criança neurotípica que tem sensibilidade, que Sim. não quer abraçar. Então, assim, a forma de amar, de dizer que ama deles é diferente. E a gente precisa compreender e acessar. Tem crianças que a família chega para mim realmente super triste, porque o filho não reconhece a pessoa como mãe. Uma criança neurotípica tem algumas que não conseguem, né, identificar essa relação de parceria, vínculo afetivo, não consegue. Então, a mãe tem aquela sensação de estar ali ou não estar, o filho não faz diferença. Não faz mesmo. Se passar qualquer outra pessoa com o reforçador que ele gosta, leva. Entendi. Porque a criança não sente essa vinculação, né? Algumas condições, tá? Então, muitas vezes, muitas mães que chegam lá, né, a níveis assim desesperados. As sessões, tem vezes que a sessão é para a mãe mesmo. Entendeu? Como É você com falou, a mãe. né? Trata a mãe e Isso. filho. E aí, no momento em que ela entra, eu não posso tratar sobre todas as demandas dela, porque é interessante É. que ela faça um tratamento individual, Entendi. porque eu não consigo, né, ter dois objetivos ali, com duas pessoas diferentes, mas de entender ela dentro desse trabalho com a criança. Então, fazendo essa sessão com elas, muitas vezes eu digo, olha, mãe, mas eu tô me punindo porque eu não tô fazendo nada com meu filho não tá evoluindo por causa de mim. A mulher, olha, peraí, o dia tem 24 horas. Tem mães que não dormem, sabe? Porque o filho tem alguma crise durante a noite, porque a criança não dorme à noite, porque tem crianças que realmente têm essa dificuldade. Então, mães que se acordam no outro dia logo cedo para ir trabalhar, fazer a rotina, que não para mesmo. É das 5 até as 5 do outro dia, porque não para. Então, muitas vezes, não, olha, vamos fazer o seguinte, vamos procurar rede de apoio, tem algum familiar que consiga lhe ajudar, vamos buscar. Para sobrevivência, tem horas que eu tenho que parar todo mundo para pensar na sobrevivência. Tá comendo? Como é que você tá? E a criança tá conseguindo comer e dormir? Vamos organizar essa rotina primeiro e vamos focar no vínculo afetivo para vocês construírem. Então, é mais tempo assistindo um filme, vamos sentar, brigas entre os irmãos. Não, vamos botar todo mundo. Eita, mas um quer pegar a banheira do outro. Vamos botar todos os dois dentro da bacia grande. E a criança não está visualizando o que é exatamente aquilo ali. Ela está visualizando, muitas vezes, a atividade, né? O exercício de momento estar ali, na né? água. Concordo, é verdade. Isso. E aí, quando a gente acessa essa mãe nesse ponto, né, nessa ferida, porque muitas mães, uma das formas da gente se defender quando a gente não entende o que vai acontecer, quando a gente tem um filho neurotípico, a gente não sabe qual é o futuro. Não. Então, o verdade. ser humano... Isso gera muita angústia, né, pra gente. O ser humano que não tem a previsão do que vai acontecer amanhã, vive em ansiedade 24 horas. Então, as mães vivem em ansiedade o tempo inteiro, porque não sabe se no outro dia ele vai voltar com machucado da escola. Se no outro dia, como é que vai ser? O meu filho não fala. Como é que vai acontecer? Então, quando a gente faz essa comunicação com elas, e a forma delas se defender muitas vezes é realmente estando bravas. Tem muitas mães que chegam bravas lá com a gente. E aí, quando a gente vai e mostra para ela que a gente tá entendendo, eu tô entendendo o que é que tá acontecendo. Eu sei o que é que você está passando. Eu entendi. Olhe, agora eu vou querer que você cuide de você. Certo? Deixa o seu filho que vai dar certo. Muitas vezes eu só ouvi isso. Vai dar certo. Ela quer ouvir que vai dar certo. Vai dar certo. Eu não posso garantir que a criança vai alcançar todos os níveis, que vai fazer tudo direitinho. Mas que a gente vai buscar alternativas, estratégias. A gente vai se comunicar com todo mundo. O WhatsApp está disponível, né? A gente tem os contatos administrativos lá que ficam disponíveis para as famílias. Teve alguma problemática? Manda um áudio. A gente pode ser que a gente não ouça naquele dia, porque tem o dia inteiro de paciente. Mas a gente depois ouve, porque é interessante que a gente vai entendendo o que vai acontecendo, cada coisinha, sabe? E aí, quando uma criança entra para mim, que chega com algumas características físicas, algumas coisas, aí eu já entro em contato com os outros profissionais da própria Unimed que atendem a criança, porque lá nem todo mundo pode acessar os dados do cliente, né? São dados sensíveis, tudo é protegido na LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando chega lá uma criança, que eu observo que tem algumas características de adoecimento, a criança já é grande, mas só vive com leite, aí é contato com a nutricionista na mesma hora. Olha, tá acontecendo isso. A criança chegou com irritabilidade hoje, não dormiu.
provavelmente vai ser algum processo digestivo. O que é que está acontecendo? Aí vai para a nutricionista, faz os exames, ela analisa, e aí depois ela volta, realmente a criança está tendo intolerância a isso, isso e isso. Aí a família ajusta, quando olha aquela irritabilidade, melhora por causa desse ajuste. Então, assim, é uma sensibilidade. Você tem que ter Enorme. muita Do sensibilidade, próprio, né? e da criança tem uma forma diferente de se comunicar com o mundo e com as Sim. coisas. Uhum. De sentir os alimentos, de sentir a luz, de sentir as coisas. Então, até um passeio para o circo, um passeio para o cinema, um passeio... Tudo isso tem que ser organizado. Não, olha, agora estou organizando um para formatura. Aí se formar. Aí a gente tem que preparar, fazer o ensaio. Tem uns que é porta-aliança. Aí vamos fazer ensaio, bota um monte de gente. Tem que ser uma aliança de verdade, porque às vezes o padrão restritivo, que tem que ser daquele jeito, né? Quando chegar no dia, eles dizem, não, a gente não ensaiou com aliança. Não vou A entrar. gente saiu com almofada. Eu não vou Entendi. entrar. É. Então, o mais próximo Sim. possível, entendeu? Para ir desensibilizando. Vai mudar de escola. Vamos fazer o seguinte, vai visitar a escola antes. Tem algum horário que a escola não tem ninguém, um dia de sábado, pode ir no sábado. É uma condição específica, a escola não sabe. Vamos É tentar um verdade. acordo, sabe, ali, uma comunicação mais efetiva. A criança vai, testa, sobe, pula. Depois ela já se sente mais próxima. Senão, o sofrimento é grande. Então, quando a gente explica tudo isso para a família, que a gente vai estar observando esses detalhes, porque algumas vezes eles chegam lá acostumados, né, de ir para uma sessão e voltar e ponto final e foi pontual. Quando a gente explica uma forma assim mais integrada, né, voltando para o assunto, Uhum. elas conseguem descansar mais. Aí dá uma respirada, aí volta assim, agora eu vou fazer a unha. Olha, Uma coisa simples, né? É. Ó, eu vou fazer o cabelo, viu? E a gente vê, a gente tá enxergando que não tá, aquela pessoa não tá bem, sabe? E muitas vezes uma condição ali que a gente precisava focar em resolver gerou várias outras. Então, brigas, né? Separações, brigas com outros Concordo. familiares que não aceitam. Então, assim, a gente vai resolver ali, aí depois a gente vai analisar comunicação até com as médicas de Maceió. Às vezes mandam pra gente, olha, o problema na realidade não é nem esse, o problema é esse, viu? Elas mandam pra gente. tá Aí quando a gente vendo? vai olhar, eita, poxa, é mesmo. Então, era isso aqui. Muitas vezes, no seio familiar. Porque uma mãe que tá com a criança com várias necessidades, ela se sacrifica. É. E ninguém ajuda, se Isso. sacrifica. E se ela não tá bem, atrapalha o casamento, atrapalha tudo. Por isso que é muito bonita essa sua visão Exatamente. diferente de atender, né? De olhar para todos os aspectos, não Uhum. só fazer com que a mãe e o filho vá lá para terapia, voltou e não Sim, aconteceu embora. nada. Quantos anos tem o seu filho? Meu Qual o filho tem nome? 4. Qual o nome dele? Victor Bernardo. Olha, parabéns às duas, viu? Duas Obrigada. vencedoras que inspiram tantas mulheres, né? Porque falta muito ainda informação, né? Como Sim. vocês falaram, não é porque tem uma tipicidade, aí vai só tratar ali. Não. Tem que ter todo um acompanhamento familiar para que as pessoas entendam até aquela mãe que vai ser uma mãe atípica Sim. também, né? Porque ela tem sensações diferentes das outras, tem uma Uhum. rotina diferente das outras. E como você falou, até o bate-papo dela com outra pessoa pode ser que as pessoas não venham compreender porque não vivem Sem a mesma dúvida. rotina Uhum. dela, né? Então, aprendi muito aqui hoje, viu? E um ponto, enquanto a Fran falava, eu lembrando da questão do... Tem criança que não gosta do toque, né? Tem alguns tipos de atipicidade que não gosta né? Esse agarro todo, esse abraço. E o tanto que... eu vejo o tanto que é milagroso, de fato, a questão do acompanhamento. Da aceitação e do acompanhamento. Trazendo o exemplo de uma dessas 7 crianças atípicas, né? Que eu lembro que eu tive um encontro dele lá, um encontro com ele numa confraternização da empresa. Pequenininho, acho que hoje ele tá com 5. E ele estava no início do tratamento, da descoberta. Eu lembro que eu não fui pro impulso de abraçar, como eu já tinha essa questão do cuidado, já tem o Antônio, né, que já tá ali na rotina, já ser um pouquinho aquele manejo ali. Aí eu fui conversar. Ele recuou. Ele não quis muito papo ali comigo. E no encontro, já um tempo grande desse primeiro momento com ele, que ele já vem sendo acompanhado já com, né, com toda aquela equipe multidisciplinar. Eu cheguei para ele, quando eu fui recebê-lo lá na recepção da Unimed, eu fiz: oi, meu amor, tudo bom? Lembra da tia? Sim. A tia pode lhe dar um beijo? Aí ele fez assim com a cabecinha. Tipo assim, pode beijar aqui. Então, para mim, isso é muito milagroso. É É uma muito bom. evolução incrível. Então, a gente fica... Eu fico encantada de ver, tipo, ele já permitiu que eu desse. Ele virou a cabeça assim, Que tipo, lindo, pode beijar né? aqui. Então, o tanto que é milagroso, o tanto que vem para agregar e ajudar a vida da criança e da mãe também, né? Aceitar o diagnóstico e iniciar, né?
Verdade. Pois eu só tenho a agradecer pela presença de vocês aqui. Muito obrigada, tá? Que vocês possam estar contribuindo cada vez mais e mais, como já contribuem, né? Esperamos estar juntos outras vezes para vocês falarem dos próximos encontros, das novas experiências. Franciele Dias e Fernanda Tavares, olha, só tenho a agradecer. E vocês têm algo para finalizar, para deixar para o nosso público? Eu quero agradecer e deixar como alerta mesmo essa questão de ter a gente como mãe e pai, né? Pais, e ter esse olhar mesmo atento para sua criança. Tá pertinho e saber identificar alguns pontos que às vezes aquele parente ou aquele colega usa até um termo que eu nem particularmente não gosto muito de dizer, a criança é só danada, né? Que muita gente usa esse termo, que aconteceu comigo lá atrás. Sim. Não, ele é só danado. Não, ele não é só danado. Então, sabe, ver que tem algo a mais e querer descobrir esse algo a mais, né? Para que não prejudique futuramente o andamento da vida daquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, né? E ter esse cuidado, ter esse alerta, ter esse coração aberto para aceitar esse diagnóstico e cuidar dessa criança e querer ser cuidada também. Né? Agradecer a você por esse tempo, vocês, amei esse tempo nesse bate-papo. Olha aí, seja sempre Obrigada. bem-vinda. Franciele Dias. Eu só tenho a agradecer mesmo, porque se for deixar a psicóloga, fica aqui umas 3 horas. Ai, muito bom seu Vocês já papo. observaram. Então, E a agradecer gente amou mesmo. E a gente está à disposição, né? Qualquer informação que queiram buscar, como a Fernanda falou, né? Mais importante, a gente visualizou alguma coisa no filho. Buscar uma informação não significa que vai ser um diagnóstico, mas se for, é melhor tratar o mais cedo possível. Então, estamos à disposição para orientar como é esse processo, inclusive, e para essas famílias, né, que estão recebendo, que estão chegando agora, fiquem tranquilas e nós iremos estar lá, né, para dar esse apoio. E estamos à disposição. Esse foi o programa Conectar, né? No episódio de hoje, né? Famílias Atípicas MVV em parceria com a Unimed Metropolitana do Agreste. Amei demais. Muito Meu bom. parceiro Bruno, meu parceiro Breno, Airan, fala pra gente. Show. O que você acha? Maravilhoso. Bora cuidar de quem cuida, né? É aquela coisa, né? Vamos. Vamos cuidar de quem cuida. Essa é a mensagem que ficou aqui mais impregnada em mim. E nós queremos agradecer a todos vocês que nos assistiram até agora pela audiência. E o Tamo Junto Pod está disponível nas plataformas digitais, né? YouTube e Spotify. Beijos de cobres a todos vocês e até a Tchau, tchau. próxima.